Jornal da Fapcom. Presidente Michel Temer criou mais de 2.000 cargos comissionados no período que enfrentava denúncias na Câmara. Governo de São Paulo quer aumentar a tarifa dos trens e do metrô. Bahia lidera ranking de mortes violentas no Brasil. Na reportagem especial, as raízes do encarceramento da população negra a partir do caso Rafael Braga. A adoção homoafetiva ainda esbarra em entraves burocráticos. Busca pelo corpo perfeito pode provocar doenças como a bulimia e a anorexia. Uma pessoa morre e 18 ficam feridas por vazamento de gás na Áustria. Agora, no Jornal da Fapcom. Política. Governo Temer, que prometeu cortar gastos quando assumiu, fez o contrário. Segundo o levantamento do Instituto Contas Abertas, Temer criou novos cargos de confiança. 2.040 servidores a mais entraram em cargos especiais, como ministérios e fundações. As funções foram criadas logo em que o presidente enfrentava denúncias na Câmara. Em nota, a Presidência da República diz que reduziu mais de 4.000 cargos e economizou 190 milhões de reais com o salário desses servidores. Marqueteiros Mônica Moura e João Santana confirmam em depoimento à Polícia Federal o recebimento de 20 milhões de reais em Caixa 2. Eles são investigados em inquéritos da Polícia Paulista e em sobre campanha política à Prefeitura de São Paulo em 2012. O primeiro investiga repasse de verba da construtora Odebrecht para o casal na campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Já o segundo se refere ao repasse da Odebrecht na campanha de Alexandre Padilha ao governo do estado de São Paulo em 2014. A assessoria de Fernando Haddad diz em nota que a declaração de Mônica Moura causa estranheza. Segundo a assessoria, Odebrecht teve suas ambições contrariadas na administração Haddad. Cidade. O governo do estado de São Paulo pode aumentar o preço da passagem do transporte público para o próximo ano. Se acontecer, o reajuste será no valor das linhas de metrô e da campanha paulista de trens metropolitanos. O valor atual gira na casa dos R$ 3,80 e começou a valer em janeiro de 2016. A tarifa não sofreu alteração desde então, já que o prefeito João Dória anunciou o congelamento do valor após ser eleito. A decisão de Dória foi seguida pelo governador Geraldo Alckmin, que também manteve o preço por conta de um acordo com o prefeito. A Secretaria de Transportes Metropolitanos ainda não revelou qual deve ser o valor do reajuste. Em caso de repetição do padrão adotado nos anos anteriores, a mudança aconteceria nos últimos dias de dezembro. Se for aprovada, este será o terceiro reajuste na tarifa desde o começo de 2015. Uma a cada 6 mortes registradas no Brasil, em 2015, vitimou pessoas de até 19 anos de idade. Os menores representam, em média, 20% das vítimas por armas de fogo. O número de mortes dobrou desde 1990, passando de 5 mil para 10 mil. O relatório divulgado nesta terça-feira sobre a situação das crianças e jovens foi produzido pela Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente. A maioria das vítimas está na região Nordeste. Bahia lidera o ranking com 1.220 casos de morte violentas. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo, 622 mil pessoas. 67% desses números são pessoas negras. O encarceramento leva à sua estrutura a marcas da desigualdade racial e social do Brasil. Na reportagem especial, Júlia Mazan conta como essa questão ficou explícita com o caso de Rafael Braga. A população carcerária brasileira soma 662 mil pessoas. 67% desse número são negros. Esses números levam às marcas de um processo histórico e estampam a falta de acesso à cidadania para quem é negro. Acima de tudo, eles também mostram que o processo de submissão dos negros apenas se adaptou à ordem social estabelecida. O encarceramento da população negra é um problema social que se arrasta por séculos. Rio de Janeiro, junho de 2013.
Nas ruas do centro, o jovem de 29 anos, Rafael Braga, foi preso enquanto voltava ao casarão abandonado, onde se abrigava à noite. A alegação da polícia, Rafael estava com uma garrafa de pinho-sol e produtos de limpeza que supostamente seriam utilizados para construir uma bomba. Foram 5 meses no complexo penitenciário de Japeri e Rafael Braga acabou condenado a 5 anos e 10 meses de prisão. Mesmo após o laudo emitido pelo Esquadrão Antibomba da Polícia Civil atestar a possibilidade mínima dos produtos apreendidos serem utilizados para algum artefato explosivo. Em janeiro de 2016, Rafael já estava solto e foi abordado pela polícia quando estava a caminho de uma padaria na Vila Cruzeiro, favela do Rio de Janeiro. Policiais da UPP o prenderam sob a alegação de que Rafael estava com uma pequena quantidade de maconha, 9 gramas de cocaína e um rojão. Rafael foi preso por tráfico de drogas, associação e colaboração com o tráfico. O advogado dele, Lucas Sada, explica que casos assim são comuns. A prisão do Rafael é uma prisão que ela se insere numa dinâmica normal, das prisões por tráfico no Brasil. São pessoas presas com pequena quantidade, em flagrante, sem portar armas, sem resistir à ação policial. Então, acho que um elemento muito central é esse. É o valor que se atribui à palavra dos policiais para se condenar pessoas, sobretudo por tráfico de drogas. A prisão de Rafael Braga é emblemática, pois ele foi o primeiro e único condenado durante as manifestações de 2013 e sequer participava das ações. O professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Pedro Melchior, conta como foi o momento da prisão. Eu tive contato com o caso do Rafael antes de se transformar o caso do Rafael e, curiosamente, até existe uma foto que viralizou onde ele está com uma algema pelos pés, assim, que foi eu que tirei, nem sabia que era ele ainda. Ou seja, lá atrás, no primeiro processo das manifestações, quando ele foi preso, a gente estava atuando nas delegacias, já vi como ele foi tratado, de uma forma absolutamente execrável, uma coisa assim terrível, com algema pelos pés, uma pessoa que não estava fazendo realmente nada, que lembra realmente os processos de porão mesmo das pessoas escravizadas, porque foi uma violência simbólica e real incrível. Segundo dados que estão no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014, 67% da população carcerária é negra. Os números expressam de forma literal que o Brasil tende a encarcerar mais negros do que brancos. A historiadora, militante e cofundadora da campanha 30 Dias por Rafael Braga, Suzane Jardim, descreve os processos históricos que levaram à marginalização dessa população. Na época da escravidão, por exemplo, era muito interessante para a economia, para a ordem escravocrata, você manter um estereótipo do negro escravo ou mesmo do negro livre como um homem perigoso, como um homem incapaz de se controlar, como um homem preguiçoso, como um homem que não vai ser encaixado socialmente. Porque se você tem essa imagem da pessoa negra, você nem tenta colocar ela dentro da sociedade com dignidade. Quando você termina a escravidão, seria a época de você tentar inserir essa pessoa com dignidade na sociedade para manter uma ordem social. E o plano aqui no Brasil simplesmente não foi esse, nada foi feito, e aí deixaram essa população negra na marginalidade. Não é possível falar de encarceramento da população negra sem falar de violência policial. As ações com intervenção policial que acabam em morte aumentaram no Brasil, segundo o Instituto de Segurança Pública. Os dados mostram o aumento de 60% de mortes durante ações da polícia. O deputado estadual e coronel da Polícia Militar, Álvaro Camilo, diz que a Polícia Militar é democrática e justa nas abordagens. Toda abordagem policial ela tem um POP, que a gente chama, que é um procedimento operacional padrão. Tudo que a polícia faz tem uma abordagem. E a abordagem ela é igual em todo lugar. No estado de São Paulo, mais ou menos entre 28 e 30 mil pessoas são abordadas por dia, indistintamente. Branco, negro, japonês, índio, qualquer um. A polícia erra muito pouco. Das 28, 30 mil abordagens por dia na PM, 99,99% são 100%. Fazem certinho, obedecem, fazem de acordo com o preconizado. Quando sai fora, a população é a primeira, inclusive, a denunciar e a polícia toma providência quando isso. A gente chama de não conformidade. O auxiliar do escritório de 26 anos, Robson Campos, rebate e conta que já sofreu constrangimento por ser negro durante abordagens da PM. Quando saí do posto de saúde, porque o policial, ao me abordar, ele me viu saindo do posto de saúde. Mesmo assim, ele perguntou de onde que eu estava vindo e, entre outras perguntas, que sem necessidade, que não tinha nada a ver com a abordagem. Perguntando sobre coisas da minha família, com quem que eu moro,
perguntando coisas da minha mãe, da minha irmã. E outra situação foi a do supermercado. Eles me viram saindo do supermercado, fizeram com que eu abrisse a sacola para verificar se eu não tinha nada lá dentro, nada suspeito. O racismo muitas vezes vai além da abordagem, como é o caso da dona de casa Maria, de 57 anos, que preferiu não revelar seu nome por segurança. Ela conta que seu filho foi preso a primeira vez em 2008, por ser usuário de drogas. E como ela não tinha dinheiro para pagar propina, ele permaneceu preso por 7 anos. E ele foi preso como traficante. Ele foi pegar a droga e foi preso como traficante. Eu cheguei na delegacia, pedi para o delegado que averiguasse melhor quem era o traficante daquele espaço e eles não quiseram me ouvir. Me pediram 50 mil para meu filho não assinar o BO. 50 mil, eu não, como um pobre tem 50 mil para pagar para um delegado, né? Eu não tinha. O caso do filho da Dona Maria representa mais um erro no sistema judiciário: tratar usuários e dependentes químicos como traficantes. A falha na justiça faz com que aumentem as prisões por tráfico no Brasil. Os números do Ministério da Justiça de 2014 revelam que o tráfico de drogas é o crime que mais encarcera no Brasil, 28% das prisões. Segundo o Centro Internacional para Estudos Prisionais, ICPS na sigla em inglês, o Brasil é o 4º país que mais encarcera no mundo. O país fica atrás da Rússia, China e do primeiro colocado, Estados Unidos. A possível solução e o caminho mais seguro para se combater a discriminação e as desigualdades que levam ao encarceramento é a educação. A conscientização deve fazer parte deste processo. É o que afirma Frei Davi, fundador da Educafro, ONG de apoio à inclusão de jovens negros no ensino superior. A política pública única que dá eficiência é a conscientização da sociedade em todos os níveis, especialmente no espaço número 1 de conscientização, que é a escola. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Em uma ação conjunta dos advogados do DDH e de campanhas de apoio, Rafael Braga ganhou prisão domiciliar em setembro deste ano, após contrair tuberculose. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o direito a Rafael após meses de batalhas judiciais. No caminho para casa, após sair da prisão, Rafael Braga falou em entrevista à Ponte Jornalismo. Ele agradece todo o apoio que recebeu desde sua primeira prisão, em 2013. Eu quero agradecer a todos, todo mundo, né, que estavam lá lutando lá por mim lá fora, pelas campanhas, pelas manifestações. Agradecer a todos os meus advogados, agradecer o pessoal aí que lutaram aí muito por mim aí, agradecer de coração. Deus abençoe. Casos como o de Rafael Braga mostram que temos um caminho muito extenso a percorrer para construir um debate em que a igualdade étnica seja na prática um valor da sociedade brasileira. De São Paulo, Júlia Mazan para o Jornal da Fapcom. Tempo e temperatura. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo com a repórter Letícia Oliveira. Bom dia, Letícia. Como fica o tempo em São Paulo? Bom dia, Jorge. Bom dia, Antônio. A temperatura caiu na Grande São Paulo nessa terça. A previsão de hoje será máxima de 23 graus e mínima de 16. Pode chuviscar em algumas regiões da capital e durante o dia o sol pode aparecer entre nuvens. Trânsito. Vias da cidade passam por engarrafamento. A repórter Renata Mendes traz mais informações. Bom dia, Antônio. Bom dia, Jorge. A Avenida do Estado deve ser evitada. A via passa por congestionamento devido a obras na pista central, sentido Santana, e por movimentação no centro. A rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 23 e 11. E na rodovia L. Smith, excesso de veículos causa atraso. Na Imigrantes, trânsito anda devagar no trecho Planalto do quilômetro 18 ao 14, por causa de quantidade de carros. Renata Mendes para o Jornal da Fapcom. Cidade. Mais de 400 mil pessoas já passaram na 25 de março para as tradicionais compras de final de ano. A rua do centro de São Paulo é um refúgio para quem busca variedade e preços baixos.
E todo ano há sempre uma novidade. A movimentação nessa época é grande, mas para os comerciantes, as vendas natalinas começam mais cedo, entre agosto e setembro. É o que conta Cida, que trabalha há 20 anos na loja O Rei do Armarinho. A gente começa a correr de agosto e só paramos em dezembro. O pessoal vem mesmo para comprar, eles não têm dó de gastar no Natal, diferente das outras épocas. Páscoa, Dia das Mães, que é uma coisa mais simples. Tanto é que o movimento ele dobra, triplica no Natal. Então, o pessoal economiza o ano inteiro para estar fazendo uma coisa melhor no Natal. Em época de Natal, o problema financeiro fica de lado. E para quem vem fazer compras pela primeira vez, como a dona Maria Emília, se surpreende. Eu tô achando intensa, viu? Para a atual situação do país, eu acho que tá até demais, né? Todo mundo fica se queixando de crise, de falta de dinheiro e pelo que eu tô vendo, as coisas não estão tão ruins assim como parece. Dona Maria Emília veio de São Bernardo em busca de pano para toalha de mesa e, é claro, enfeites para decoração. Mas confessa que não achou tudo tão barato como imaginava. Eu vim toda animada para comprar milhões de coisas. Estou racionalizando bem, porque tá caro. Os produtos da 25 de março também viram formas de renda para muitas pessoas. Para quem compra por atacado para revender ou para quem trabalha com artesanato, como a dona Zélia Alves, que frequenta a rua todos os anos, independente de festa ou não. Hoje eu vim buscar coisas de boneca, né, para fazer para o Natal. Aí eu compro o material para montar a boneca, entendeu? Para criar. Para a vendedora Cida, a média de arrecadação cresceu 20% comparada com o ano anterior. E a explicação para isso não tem outra. O ano passado foi um ano que todos disseram em crise, né? E a palavra crise, ela assusta muita gente. Então o pessoal deixou de comprar muito o ano passado, achando que realmente tinha crise. Mas na verdade não teve crise. Porque o Natal em si, ele não tem crise. Com crise ou sem crise, com muita compra ou pouca compra, o desejo de todos é um só: ter um Natal próspero e feliz. Economia. Acabou de ouvir a reportagem sobre a 25 de março feita por Tainá Oliveira. Economia. Governo muda a proposta de reforma do PIS e da COFINS. Modificações valem apenas para a indústria, que já paga os 2 tributos não cumulativos com descontos dos créditos anteriores das produções. O setor de serviços, escolas, universidades, hospitais e clínicas ainda devem pagar uma parte do lucro, sem usar os créditos. O governo resolveu que a mudança não vai atingir as empresas pagantes dos 2 tributos do regime cumulativo. Empresas de serviços reagiram contra a proposta. Elas alegam ser prejudicial porque, diferente das indústrias, elas não têm muitos créditos das etapas anteriores e, por isso, pagariam mais impostos. A reforma ainda está paralisada. Saúde. Após outubro ser dedicado à conscientização do câncer de mama e novembro ao de próstata, dezembro também conta com campanha especial. É o Dezembro Vermelho, que tem como foco informar sobre a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 830 mil pessoas vivem com o vírus HIV, segundo a UNAIDS. As mortes relacionadas à AIDS chegaram a 14 mil no país ano passado. Desde a década de 80, quando a doença apareceu, ainda não surgiu um antídoto capaz de combatê-la. Hoje, existem medicamentos que auxiliam no tratamento e melhoram o estilo de vida do portador. Mas a prevenção ainda é a melhor forma de impedi-la, como explica o diretor do Hospital Gafrey Guilhem, Fernando Ferri, na TV Brasil. Além do uso do preservativo, que previne não só o HIV, mas a sífilis, a hepatite B, a gonorreia, a clamídia, uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis, é fazer a testagem. Os testes para o diagnóstico do HIV são gratuitos na rede pública. O dia 1º de dezembro é a data mundial de combate à AIDS. Agora, após um projeto de lei aprovado no Senado,
O mês inteiro será dedicado à conscientização a essa e a outras doenças sexualmente transmissíveis. Estão sendo realizadas ações informativas em todo o território nacional. A senadora Marta Suplicy, do PMDB, em entrevista à TV Senado, aponta a importância da campanha do Dezembro Vermelho. Então teremos os prédios públicos iluminados de vermelho, teremos palestras, eventos e campanhas de mídia. Por que essa necessidade, né? Porque nós começamos muito bem em relação ao combate à AIDS, fomos até referência, né? As campanhas eram excelentes e ajudadas de uma forma muito negativa pelas fatalidades. As pessoas conheciam amigos que tinham morrido. As pessoas conheciam artistas que eles queriam muito, como um Cazuza, outros artistas queridos que faleceram de AIDS. Então isso dava também um certo medo. Tinha informação, tinha medo, tinha um aumento de responsabilidade no fundo, né? Isso tudo foi se diluindo. Renata Mendes para o Jornal da Fapcom. Em dezembro começa o verão e com ele a necessidade de se proteger do sol. Um estudo da Universidade de Liverpool mostrou que câncer de pele também surge na região dos olhos. Área muitas vezes ignorada na hora de passar o protetor solar. Ela representa 10% dos tumores de pele. A solução nesse caso é usar óculos escuros para blindar as pálpebras dos raios ultravioleta. Além dos olhos, o uso do protetor solar continua obrigatório, inclusive na região dos olhos. Vale lembrar que 90% dos cânceres de pele ocorrem entre cabeça e pescoço. O descontentamento com o próprio corpo vem sendo a causa de diversos problemas mentais e fisiológicos. O padrão de beleza muitas vezes é exposto pela mídia e chega com mais força aos adolescentes. Com base em personalidades famosas, as pessoas tomam como base corpos irreais. Em reportagem especial, Lucas Lima fala sobre a consequência do padrão de beleza. Mais 4% das mulheres se acham bonitas, segundo pesquisa realizada em mais de 20 países. Isso coloca as consequências da busca pelo padrão de beleza em alerta. A necessidade de se ter um corpo perfeito vem de todos os lugares, até mesmo da família. É o caso da estudante Yasmin Souza, pressionada a emagrecer pelos pais. Eu desenvolvi compulsão alimentar porque meus pais às vezes ficavam regulando as coisas que eu iria comer ou não. Isso me deixava frustrada e ao invés de eu não comer, eu acabava comendo, entendeu? Comendo compulsivamente e não queria parar de comer. E daí isso alavancou bastante brigas em casa e eu tinha que ouvir muita coisa. Já me falaram que não queria que eu tivesse nascido por causa de alguma coisa que eu comia assim demais. É claro que Yasmin não é a única. Segundo pesquisa de 2014 feita pela Secretaria de Saúde de São Paulo, 77% das jovens paulistanas tinham propensão a ter distúrbios alimentares. A rejeição ao próprio corpo ainda pode acarretar outros problemas, como a dismorfia corporal e a vigorexia. Muitos desejam ter um outro corpo baseado no que é mostrado pela mídia. No universo feminino, isso é ainda mais evidente. Nos Estados Unidos, 1 a cada 4 jovens prefere ganhar o American Next Top Model ao Nobel da Paz. A ex-editora da revista Capricho, Luana Condrade, ficou imersa no mundo da moda, o que consequentemente a levou a ficar insatisfeita com seu próprio corpo. Eu tive fase assim, de muita frustração, que eu achava que assim, eu não era bonita, mas nunca. Você vai amadurecendo, você vai olhando para os lados, essa questão que surgiu do feminismo, dessa quebra de padrão, ajuda um pouco, mas também tem que partir de você. Não tá certo eu achar que uma mulher de 1,80 m e 50 kg é linda e eu não. Eu também posso ser. Tomar como base imagens irreais para buscar um corpo perfeito pode ser perigoso e causar frustrações. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias plásticas. O número de salões de beleza cresceu em 4 vezes, entre 2012 e 2016, segundo o Sebrae. Às vezes, a procura por procedimentos estéticos é apenas questão de moda, como pontuou o cirurgião plástico Felipe Zampieri. As pessoas não podem ser reféns de um padrão de beleza ou reféns de uma moda. É muito comum a pessoa ir atrás do que está na moda e a pessoa não pode ser assim. Então tem muita menina que vem aqui e é bonita
e ela fala, eu não gosto do meu nariz. E eu mostro para ela que o nariz dela não tem nada demais e que é bonito, e ela entende aquilo, só que de repente ela nunca teve alguém para falar aquilo para ela. Engana-se quem pensa que os padrões só influenciam as mulheres. Os homens também se sacrificam. Restrições na alimentação, exagero no consumo de proteínas e até o uso de anabolizantes. Horas e horas na academia é rotina de muita gente. O problema passa desapercebido por mostrar a falsa imagem do vigor. Ainda assim, há um caminho. Os transtornos ocasionados pela não aceitação do próprio corpo, na maioria das vezes, ficam na adolescência. O mercado insere cada vez mais a figura do corpo fora dos padrões, como modelos plus size. Muita gente se incomoda, mas também há quem aceite. É o caso de Camila Proença, que já sofreu muito, mas hoje vive uma boa fase de sua vida. Não deixo de fazer mais nada hoje em dia, eu aceito a pessoa que eu sou. Eu não me acho feia e eu não deixo que as pessoas me achem isso, entendeu? Que elas me influenciem a pensar que eu sou. Ninguém sabe o que eu sou, só eu mesma sei o que eu sou. E beleza pra mim não é uma questão visual e estilo, é uma questão mais de essência. Então, eu sou bonita pra mim, isso não me incomoda mais. A forma de se cultivar um padrão de beleza é algo a ser discutido. O assunto leva a uma das doenças mais presentes no século, a depressão, além de outros transtornos mentais. O fato de se aceitar como único não é fácil em um mundo repleto de outdoors e comerciais com modelos perfeitos. A beleza também dói. De São Paulo, Lucas Lima para a Rádio Família. Cidade. Com a chegada do final do ano, muitos estão preocupados com uma única coisa: as férias. Mas o que fazer na temporada de férias? E como escolher entre vários dos destinos, preços e hospedagens? Turistas empolgados com a contagem regressiva esquecem de conferir os principais pontos de um pacote de viagem. Primeiro passo: escolha do destino. Fazer uma boa pesquisa antes é fundamental e pode evitar futuros sustos. Especialistas aconselham viajar em grupo para poupar dinheiro, já que os gastos podem ser divididos. Existem sites de venda para pacotes de viagens coletivos, com dicas de como aproveitar ao máximo o passeio com familiares ou amigos. Próximo passo: hospedagem. Preços variam de hotel para hotel, e achar um que atenda todos os requisitos nem sempre é fácil. Sites permitem que o usuário escolha o preço máximo a pagar, quantos dias pretende ficar hospedado e quantas estrelas o hotel deve ter. As pousadas são uma ótima opção para quem pretende ficar por pouco tempo e quer gastar menos. Pacotes online facilitam aos que não têm tempo de ir até uma agência de viagem, mas os cuidados devem ser dobrados. A dica é ir na avaliação do site e ver os comentários e notas de pessoas que já usaram os serviços. Prefira pacotes com seguros de viagens e assine o contrato somente se concordar com todas as cláusulas. Caso a agência cancele a viagem, será obrigada a devolver todo o valor e pagar uma multa por prejuízo financeiro e dano moral. Uma boa viagem é baseada em uma boa pesquisa, então não tenha receio ou preguiça quando for fazer a sua. Destino, hospedagem e um preço justo? Agora é hora de fazer as malas. Fique atento aos zíperes e coloque etiquetas de identificação, com nome e contato. Não se esqueça de imprimir ou salvar toda a programação da viagem. Por fim, aproveite as merecidas férias. No terminal rodoviário Tietê, diariamente passam 90 mil pessoas. Esse número costuma dobrar em temporadas. No Brasil, o terminal do Tietê é o maior da América Latina e a segunda maior do mundo. Lugar que marca histórias de diferentes pessoas, de diversos lugares e etnias. Em reportagem especial, Camila Grandino fala sobre as histórias que cercam o Tietê. Cada passageiro é peculiar. Os que têm receio do desconhecido, observador, aqueles que são abertos ao novo. Tantas histórias, desejos, mas há algo em comum na história deles, a saudade que acompanha mesmo antes do embarque. Conversar com quem está na rodoviária revela histórias, essas que são ligadas pelo destino. Nilva de Lima nasceu em Guapirama, interior da Bahia, mãe de Breno, de 16 anos. Teve complicações no 6º mês de gravidez. Descobriu que Breno tinha CIT, um acúmulo de líquidos na região abdominal. Nilva e seu filho ficaram em São Paulo até ele completar 4 meses de vida. Com o tempo, as visitas ao hospital começaram a diminuir. Aí ele ficou lá fuçando ultrassom na minha barriga e aí falou pra mim assim, sua criança ele tem uma CIT, né, que é
quando ele estava com a bexiga muito grande, ele viu no ultrassom, ele estava com a bexiga muito grande, ele não estava urinando. E ele falou, já tem urina no estômago dele. Aí falou que eu tinha que sair para fora. Aí passei no outro obstetra também, ele falou a mesma coisa, tinha que sair para fora. Ele não me deu nenhum encaminhamento, só falou para eu me virar. Nilva conta que prefere ir de ônibus e nunca pensou em usar outro meio de transporte. Dona Maria leva 5 horas e meia para chegar à cidade mineira de Varginha. São horas de viagem para uma senhora de 74 anos, que chegou em São Paulo às 56. São Paulo é sua cidade, onde ela criou seus filhos, conheceu diversas pessoas e que conseguiu ter uma vida melhor. Dona Maria todo mês vai para Varginha levar remédio para a filha. A vontade e necessidade de mudança de vida fez que Nilva e Maria Aparecida se deslocassem de suas cidades para tentar algo melhor, mostrando que suas histórias são parecidas. Os apaixonados Nara e Tiago se conheceram pela internet. Depois de 3 meses, resolveram se conhecer pessoalmente. Nara mora em Minas Gerais, Tiago é de São Paulo. Nara era comprometida e já sentia borboletas no estômago por Tiago. Terminou seu relacionamento e Tiago, por coincidência, também havia terminado. Começaram a conversar pelas redes sociais. Para passar férias para me ver e como vai ser a primeira vez que eu vou ver ela aqui pessoalmente na rodoviária, já vou fazer o pedido aqui logo. Tiago pediu Nara em namoro no meio do terminal, logo após sua chegada na grande metrópole. Levou seus amigos para fotografar cada momento. Nara e Tiago se despedem do local onde se conheceram pela primeira vez e seguem felizes rumo à felicidade. Mundo. Explosão provocada por vazamento de gás deixa um morto e vários feridos no leste da Áustria, próximo à Eslováquia. O incidente ocorreu em um centro de distribuição de gás. De acordo com a imprensa, o número de feridos pode ir de 18 a 60. A causa da explosão ainda não foi divulgada, mas já é considerado o acidente com maior vazamento de gás na história do país. O lugar do ocorrido é o principal centro de distribuição de gás proveniente da Rússia e da Noruega, na Áustria. Polícia local informou pelo Twitter que a situação agora está sob controle. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é acusado de assediar 3 mulheres antes de se tornar presidente. Vítimas pedem investigação. Outras 16 acusações de assédio sexual foram feitas, mas nenhuma ganhou repercussão. Com o apoio da embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, o governo está sob pressão. Ela exige que as vítimas sejam ouvidas. Oposição do Partido Republicano pede a renúncia de Trump. Cidade. Vamos agora ao boletim sobre a situação dos aeroportos. O repórter Ian Cruz traz as informações. Bom dia, Jorge. Bom dia, Antônio. Os aeroportos de São Paulo operam com restrições devido ao mau tempo, somando 6 atrasos, 4 deles em Cumbica. Na situação geral do país, são 16 atrasos e 6 cancelamentos, entre os 361 voos domésticos controlados pela Infraero. Nos 6 voos internacionais, apenas um atraso no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Boa tarde, Ian para o Jornal da Fapcom. Cultura. Exposições e shows são opções de lazer e entretenimento na capital paulista desse mês. A repórter Kelly Lohana conta quais são os principais eventos culturais que acontecem em São Paulo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Antônio. O último mês do ano chega com uma agenda cultural movimentada. Tem exposição fresquinha, feira de Natal e até um esquenta para o carnaval. A exposição Tunga, o Corpo em Obras, reúne 100 obras de um artista pernambucano Tunga, com desenhos, instalações e objetos. O recorte da curadoria enfatiza o modo como Tunga tratou a sexualidade e o erotismo. A exposição ficará no MASP de 15 de dezembro a 11 de março, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, e às quintas, das 10 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam entre R$15 e R$30. Crianças até 10 anos não pagam. O Instituto Moreira Salles, em São Paulo, recebe a exposição gratuita Os Americanos, do fotógrafo Robert Frank.
A exposição traz imagens de uma viagem pelos Estados Unidos na década de 50, sem rumo e sem direção. As fotos estarão expostas até 30 de dezembro, de terça a domingo, e aos feriados das 10 da manhã às 8 da noite. A Pinacoteca recebe a Mostra de Emiliano de Cavalcante, um dos maiores importantes artistas do modernismo brasileiro. A mostra acontece até 22 de janeiro, de quarta a sexta-feira, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. A entrada é gratuita aos sábados e nos outros dias varia entre R$ 3 e R$ 6 reais. A banda Nação Zumbi vai lançar um álbum Radiola NZ, no dia 15 a 17 de dezembro, no Sesc Pompeia. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 40 reais e podem ser comprados nas bilheterias e no site do Sesc São Paulo. O Bloco Carioca Exalta Rei promete animar a tarde do dia 16 de dezembro na Vila Butantã, com entrada gratuita. O bloco traz sucessos de várias majestades, no ritmo do samba, do frevo e da marcha rancho. A Vila Butantã tem um espaço de gastronomia e lazer para os foliões que querem comer e beber. A festa começa às 5 da tarde na rua Lemos de Monteiro, número 206. Os ansiosos pelo show da Fonte do Ibirapuera não precisam mais esperar. Desde o dia 1º de dezembro, a Fonte produz 3 sessões diárias de um espetáculo de luzes, músicas e água. As apresentações acontecem todos os dias a partir das 8 da noite. Kelly Lohana para a Rádio Fapcom. Economia. Presidente Michel Temer pressiona ministros a liberar mais verbas para acelerar a reforma da Previdência. Ele pediu que os ministros da Saúde, de Cidades e de Integração Nacional reajustem o orçamento de suas pastas para abrir 3 bilhões e 600 mil reais em recursos. O dinheiro será negociado com a baselhada na Câmara. Cota extra abrirá espaço para emendas que serão pagas no início de 2018. Principal índice da Bolsa Paulista fechou praticamente estável nesta segunda-feira. O repórter Leonardo Paz fala como anda o mercado financeiro. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Jorge. O mercado financeiro fecha em alta na última segunda-feira. Com um aumento de 0,08% na Bolsa, o dólar tem cotação inicial de R$ 3,29. Já o euro tem um aumento de 0,43% e abre o valor de R$ 3,89. A Ibovespa fecha com alta de 0,09%. Nas bolsas americanas, a Dow Jones tem alta de 0,23% e a Nasdaq tem alta de 0,51%. Leonardo Paz para o Jornal da Fapcom. Tecnologia robótica junto a humanos influenciará as eleições de 2018. Mais comum no Twitter, criado a partir de contas falsas, os robôs são programados para postar mensagens com conteúdos políticos automaticamente. Programas específicos para isso conseguem criar grande número de postagens em pouco tempo. Os robôs podem levantar bandeiras políticas ou tirar a atenção de um determinado assunto que esteja chamando a atenção nas redes sociais. Assim, podendo influenciar a política a favor de um candidato ou atacando o adversário e mudar assuntos. Em forma de combate, Facebook fecha mais de 1 milhão de perfis falsos por dia. Já o Twitter garante que fecha boots, as chamadas contas de robôs. Esporte. Grêmio entra em campo hoje pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os gaúchos enfrentam o Pachuca, time mexicano, pela semifinal da competição. A partida acontece em Al Ain, nos Emirados Árabes, às 3 da tarde, horário de Brasília. O vencedor aguarda Real Madrid ou Al Jazeera, que jogam amanhã para decidir o torneio. A final será no sábado, também às 3 da tarde, horário de Brasília. Política. Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo se reúne na próxima quarta-feira para a votação. A reunião avalia a segurança hídrica e gestão da água nas regiões Norte e Nordeste. Os parlamentares pretendem votar 10 novos projetos de lei no Senado e na Câmara.
projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues oferece isenção de imposto para a importação de insumos, máquinas e equipamentos necessários para a Zona Franca Verde. O projeto de lei da Câmara prevê medidas para economizar o uso de água em órgãos públicos. Já o projeto de lei do Senado estabelece condições e requisitos para a classificação de instâncias hidrominerais, climáticas e balneárias. Tempo e temperatura. Voltando a falar sobre o tempo na cidade, Letícia Oliveira, qual é a previsão para amanhã? O tempo agora está na casa dos 18 graus. A sensação de calor e abafamento diminui bastante nesta terça-feira. A temperatura volta a subir a partir de quarta-feira e a semana termina quente. Letícia Oliveira para o Jornal da Fapcom. 8.000 crianças crescem em abrigos do Brasil, segundo o Cadastro Nacional de Adoção. Apesar de 40 mil famílias estarem na fila, jovens e crianças chegam à maioridade sem encontrar um lar. Casais homoafetivos são protagonistas dos casos de adoção mais difíceis. Na reportagem especial, a repórter Mabile Souza mostra as condições do processo de adoção que levam centenas de crianças a crescer nos abrigos. 47 mil crianças vivem em abrigos no Brasil. Maus tratos e negligência são alguns dos motivos que separam esses jovens da família. Em todo o país, 8.000 crianças estão disponíveis para a adoção. A maioria é tirada da família biológica por falta de cuidados básicos ou porque os pais não têm condições para criá-las. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por dar um novo destino a elas, como explica o ex-presidente do Conselho de Ribeirão Pires, Arthur de Souza. Quem dá o encaminhamento para adoção é a juíza. A gente, como conselho, vai lá, pega a criança onde ela estiver e leva para o conselho, faz a documentação, tudo certinho. De lá, encaminha para um abrigo. Do abrigo, ela fica abrigada lá, normalmente até 9 meses. Aí a juíza vai estudar a situação, a juíza, assistente social, tudo. O porquê dela estar lá no abrigo, se é por abandono, se é por maus tratos, o que é. Depois disso, ela encaminha ou para a casa de alguém, retorna para o lar ou vai para onde a juíza determinar. A Vara da Infância e Juventude ainda tenta reintegrar os filhos à família de origem. Nos casos mais graves, quando a conciliação não é possível, essas crianças são destituídas do poder familiar e incluídas em um cadastro, o Cadastro Nacional de Adoção. Ele cruza os dados dos menores e dos pretendentes no estado e no Brasil. Atualmente, há 41 mil famílias na fila. Para adotar, os candidatos devem respeitar uma diferença de 16 anos entre eles e o adotado. Os pretendentes passam por aulas e palestras preparatórias. Elas servem para comprovar se os candidatos têm condições financeiras e psicológicas para cuidar de um menor. Há quem entenda que as exigências retardam o processo de adoção. O advogado Ângelo Mestriner discorda. O processo de adoção do Brasil, ele tem várias etapas e essas etapas elas foram definidas justamente para salvaguardar os interesses da criança e do adolescente. Então não pode ser rápido isso, tem que ser paulatino. A confeiteira Rita e o marido Alexandre Martins adotaram 2 meninas. Primeiro a Marina, com 1 mês e meio, e depois a Amanda, com 17 anos. Ela conta que o curso preparatório foi fundamental. No curso a gente aprende que uma mãe biológica ela gera 9 meses e uma mãe adotiva ela vai gerando até a criança chegar. Essa é a diferença. Então eu tinha colocado isso no meu coração, que eu estava gerando. Os pretendentes podem escolher o perfil da criança, idade, cor, raça e até a possibilidade de irmãos. Quando Rita e o marido preencheram essas informações, buscavam uma menina, de até 3 anos, sem restrição de raça. Quando foram buscar Marina, com 1 mês e meio na época, conheceram a Amanda no berçário do abrigo. A jovem já tinha 17 anos e aguardava a adoção desde os 6. Rita e Alexandre se encantaram com a menina e puseram fim à espera dela de 12 anos. Eu fiquei com aquele olharzinho dela triste quando eu saí com a Marina, aquele olhar de pensando, mais uma tá indo e eu vou ficar. E a gente passou 1 ano pensando nisso. E o Alexandre falava assim, amor, se a gente for adotar a outra, eu quero adotar aquela adolescente. E eu pensava, Alexandre, mas adolescente é muito difícil. Aí ele falava, amor, mas ela não sai da minha cabeça. O tempo de espera para adotar depende diretamente do perfil procurado pelos candidatos. Quanto mais se limita, mais as famílias esperam pela criança. Casos como o de Amanda são raros.
As famílias buscam bebês brancos de até 3 anos, embora as crianças negras, pardas e maiores de 6 anos sejam maioria nos abrigos. A legislação brasileira não contempla diretamente a adoção por pessoas do mesmo sexo. Ela diz apenas se o casal deve estar em uma união estável, sem colocar em questão a orientação sexual. Cabe ao juiz interpretar as leis e decidir se o casal pode ou não ter a guarda da criança. O presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB, Carlos Berlini, destaca o interesse de casais homoafetivos nas adoções menos tradicionais. São realmente os pares homoafetivos, a relação homoafetiva, aquela que faz as adoções mais difíceis. Aqueles que adotam as crianças grandes, aqueles que adotam as crianças negras, aqueles que adotam grupos de irmãos ou crianças com necessidades especiais. Edson Botura e Douglas dos Santos adotaram Pietra com 1 ano e meio em 2013. O gerente de marketing Edson conta que, no início, eles tiveram dúvidas se tentavam a adoção como solteiros ou não. No fim, sentiram-se acolhidos ao enfrentar o processo como um casal, como relembra Edson. A doutora Dora, né, que era a juíza na época, ela tinha uma concepção muito interessante de que assim, as famílias hoje mudaram, a constituição de família hoje é diferente do que tínhamos antes e que todo modelo de família era muito bem-vindo, desde que esse modelo de família desse condições para que as crianças fossem educadas, crescessem num ambiente seguro, num ambiente confortável. O acompanhamento psicológico é o ponto-chave de toda a adoção. A equipe de assistentes sociais e psicólogos avalia se o casal e a criança estão prontos um para o outro. O psicólogo Giovan Farias acredita que as crianças não fazem nenhuma diferenciação com os casais homoafetivos. Ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, não importa qual é o casal e qual a opção sexual do casal. Ela quer ser inserida em uma família, né? Então não importa essa questão se é hétero, se é homo, se é bi, se é sozinho. Edson, o marido e a filha Pietra atualmente vivem em Berlim, na Alemanha. Desde a chegada de Pietra, não lidaram com nada além de olhares curiosos. Ele diz não se recordar de nenhuma situação ofensiva em relação à sua família. A gente estava tão blindado, tão preparado para lidar com alguma questão de preconceito, alguma coisa desse tipo, que elas acabaram nunca existindo. Eu acho que a questão do preconceito, ela está muito associada ao quanto você não está preparado para lidar com aquela situação. Sinceramente, não tenho nenhuma situação que eu possa te descrever de que assim, eu senti preconceito, ou eu fui menosprezado. Para quem gostaria de trazer alegria aos jovens dos abrigos, existe o apadrinhamento afetivo. A alternativa oferece algum carinho e uma relação afetiva com as crianças, além de mostrar como é a vida fora dos abrigos. Adotada ainda bebê e atualmente com 22 anos, a universitária Ana Paula Meirelles fala com felicidade sobre os pais adotivos. Ela destaca que ter sido adotada a tornou uma pessoa melhor. Eu acho que eu sou uma pessoa mais agradecida. Eu acho que crescer adotada me fez uma pessoa melhor. Não menosprezar as pessoas, não achar que eu sou melhor que os outros, que eu não sou. Me fez crescer uma pessoa boa, sabe? Que gosta de fazer as coisas pros outros, sabe? Como as pessoas da minha família fizeram pra mim. Centenas de crianças e adolescentes ainda aguardam nos abrigos pela família que merecem. Eles trazem no olhar o sonho de ter uma família. De São Paulo, Mabeli Souza, para a Rádio Fapcom. Trânsito. Carro pega fogo em avenida e atrasa o trânsito. A repórter Renata Mendes tem os detalhes. Bom dia, Antônio. Bom dia, Jorge. Na Avenida das Nações Unidas, combo em chamas causa congestionamento. A via está bloqueada no sentido Castelo Branco, em frente ao shopping SP Market. Os carros devem ir pela rua Arnaldo Magnicaro. Um acidente no quilômetro 332 na rodovia Presidente Tancredo Neves atrasa o trânsito em 20 minutos. Já as linhas do metrô e da CPTM circulam normalmente. Renata Mendes para o Jornal da Fapcom. Utilizada em seitas religiosas e grupos indígenas da Amazônia, a ayahuasca se expandiu por todo o Brasil e em países da Europa e América do Sul.
A popularização da bebida despertou a curiosidade de médicos e antropólogos que atualmente estudam os efeitos do chá. Potes e desenhos arqueológicos encontrados levam a acreditar que o uso da ayahuasca aconteça desde 2000 a.C. Na reportagem especial, Ianca Palumo aborda os efeitos e uso da bebida. Conhecida por livrar o corpo e a alma da impureza e abrir comunicação com os antepassados e as forças naturais, a ayahuasca tem atraído cada vez mais o interesse das pessoas. A dirigente do Canto dos Ancestrais, Juliana Ponte, lida diariamente com pessoas interessadas em consagrar, termo utilizado para a ação de tomar o chá. O maior índice que eu diria é para autoconhecimento. Porque a ayahuasca é uma ferramenta, sim, de autoconhecimento. É uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço de autoconhecimento. E elas conseguem se reconstruir, né? Encontrar uma luz no túnel. Porque é através do autoconhecimento que elas começam as transformações. E outros que eu sinto muito hoje em dia vêm em busca de autoconhecimento e de uma conexão com a espiritualidade. O uso da ayahuasca busca a cura física e espiritual. Geralmente, as experiências são valorizadas e a capacidade de autoanálise e conexão com o mundo exterior também. As descrições das visões causadas pela bebida são as mais variadas e vão de luzes que parecem dançar a animais de todos os tipos. Flávia Guilhermina consome o chá há 8 anos. Ela conta uma de suas vivências. Meus pais são falecidos. Então eu tive uma sensação, e aí, sabe quando a impressão que dá que alguém está te espiando? E aí eu olhei para o lado assim, aí eu vi uma amiga minha que estava logo na frente, a Érica, eu olhava assim para o lado e via que ela também estava me olhando. Eu não vi, eu só senti como se minha mãe estivesse próxima. Nossa, e eu arrepiei, porque essa moça olhou para mim e chegou para mim e falou assim, tem uma mulher de cabelo vermelho do seu lado, porque minha mãe era ruiva, né? Aí eu tive a certeza que minha mãe estava ali, né? E eu desatei a chorar, né? Resultado da combinação do princípio ativo de 2 plantas da Amazônia, a ayahuasca contém a substância química dimetiltriptamina, o DMT. No entanto, dentro das atuais leis científicas, para uma substância que contenha DMT ser enquadrada como droga, ela precisa conter pelo menos 2% do DMT. No caso da ayahuasca, esse percentual é de 0,02%. Juliana Ponte explica o preparo da bebida. O chá é feito através da decocção de um cipó com uma folha. O cipó a gente chama de jagube e a folha é a chacrona, que a gente chama de rainha. É através dela que vem as mirações da energia feminina da rainha, e o cipó, através dele, vem toda a força. Elas ficam fervendo em panelões com água. O gosto do chá é amargo e os efeitos mais comuns são náuseas, vômitos e diarreia. Ainda assim, isso não impede que ele seja consumido regularmente por indígenas da Amazônia e moradores de centros urbanos que frequentam rituais de seitas religiosas, como a União do Vegetal e o Santo Daime, que juntas contam com mais de 25 mil seguidores entre o Brasil, Peru, Europa e Estados Unidos. O psiquiatra e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli, explicou os efeitos da ayahuasca em uma palestra. Vômito, o enjoo e mesmo a diarreia são consideradas reações purgativas necessárias em determinadas situações de emoções negativas que precisam ser dispensadas e liberadas. O uso da ayahuasca para fins religiosos é regulamentado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. O consumo da bebida por gestantes e crianças também é permitido por lei, porém, é comum que os locais ofereçam uma dose menor para esses grupos. É importante ficar atento, pois a bebida pode provocar aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. O psiquiatra Leonardo Maranhão faz algumas restrições. É importante frisar que o uso dessas plantas enteógenas, elas não são para todos. E existem sim pessoas que podem apresentar um problema psicológico, né? Indivíduos que têm transtornos mentais não devem utilizá-las.
indivíduos que utilizam antidepressivos e também pessoas que utilizam bebidas alcoólicas não devem utilizar o chá. Totalmente contraindicado pessoas com transtornos mentais fazer o uso de ayahuasca, já que pode induzir uma crise. Após pouco mais de 1 ano de uso, a massoterapeuta Christian Fabiani sentiu-se mal e teve um surto. Ela conta que esse estado emocional durou até o dia seguinte e que não tem mais intenção de retornar aos rituais. Eu me dei vários murros na cara, vários tapas. Eu fiquei pensando várias formas que eu podia fazer para me matar, mas eu não tinha coragem. Eu me sentia entorpecida, completamente entorpecida, como se eu estivesse sob o efeito da ayahuasca, o que foi super estranho. E isso durou, várias horas. Tudo que eu ia fazer eu precisava perguntar, porque eu não estava mais confiando na minha sanidade mental. Uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria mostra que a bebida pode ser eficiente no combate à depressão. Segundo dados do estudo, 62% dos voluntários relataram diminuição dos sintomas depressivos 24 horas após a ingestão do chá. Esse efeito pode estar relacionado à armina, uma espécie de antidepressivo natural presente na ayahuasca. Elisângela Pupa relata como tem superado a depressão. Na época eu tomava algumas medicações, psiquiátricas, e pedi permissão para minha psiquiatra para poder comungar. E ela deu essa permissão. Eu não tomava um remédio tarja preta, mas eu tomava um tarja vermelho muito forte. A depressão era tão forte que já estava partindo para o quadro de esquizofrenia, assim diziam os médicos, E aí desde então eu comecei a me reconhecer, a me descobrir. E eu não tenho mais nada hoje. Nunca mais eu senti. Graças à ayahuasca. Diante da caótica vida nos centros urbanos, diversas pessoas procuram maneiras de se conectar ao seu eu interior e às ancestralidades. A ayahuasca, conhecida como uma medicina de cura, é uma alternativa muito procurada atualmente, assim como outras terapias. O cuidado e a disciplina são extremamente necessários, mas quem toma garante que ela tem sido aliada a uma melhor qualidade de vida. De São Paulo, Ianca Palumo para a Rádio Fapcom. O Jornal da Fapcom fica por aqui. Com produção, redação e locução dos alunos do 4º semestre de jornalismo matutino, sonoplastia de Roger Romero e orientação de Wagner Belmonte, essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2017. Jornal da Fapcom.